Santo do Espírito de Deus que venha falar conosco agora. Eu repreendo todo espírito contrário, meu Deus. Ó Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para a Tua palavra, e que a mensagem, Pai, venha ser uma semente, meu Deus, produtiva em nossas vidas, Senhor, e fique gravada em nosso coração, pelo amor da Tua mão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja, que a paz seja convosco. Amém? Amém. Bem a roupa hoje aqui. Mas glória a Deus. Vamos falar a palavra do Senhor. Amém? Tem a salinha lá, o professor. Quem que é hoje? Gabriel? Gabriel, escolinha? A professora Elilza, então. Crianças até 7, 8 anos podem ir lá para a escolinha, então. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o meu nome, Jesus. Senhor, aleluia. Glória a Deus. A Vanessa. Amém? Glória a Jesus. Então eu escolhi, o Senhor me levou, né, a esse tema hoje, para poder ministrar, amém? Para a igreja. Então, volta um pouquinho para cima, pode dar o tema. Pode subir mais. Glória a Deus. Então, faça a escolha: arca de Deus ou arca dos homens. Amém? A escolha é nossa. O que nós queremos escolher para nós, né, está nas nossas mãos. Amém? Então, você tem o livre-arbítrio. Porque o Senhor diz que deixou, né, para nós o livre-arbítrio, amém? Essa mensagem de hoje ela vai ser, né, ministrada através do livro de Gênesis, né, no início da criação. Ela inicia lá em Gênesis 6:3. Mas antes de nós entrarmos para essa ministração, eu gostaria de ler e passar esse pedacinho ali, um slide, para que você possa entender a palavra do Senhor, amém? Então, a palavra de Deus diz que Jesus, sem marcar nada, também já nos alertou, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24:21, isso está escrito lá em Mateus, amém? Todos já sabendo que as coisas um dia vão ficar realmente insustentáveis. Uns procuram se proteger como ratos sem túneis debaixo da terra, enquanto o povo de Deus faz exatamente o contrário, são orientados pela palavra de Deus. Veja em Lucas 21:25 ao 28. A palavra do Senhor diz que haverá sinal no sol e na terra angústia das nações, em perplexidade, ficarão sem saída, sem escape, homens desmaiando de terror. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E o versículo 36, ele nos diz: para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho de Deus. Amém? Então pode aqui um pouquinho para eles poderem ver, né, a figura aí. Tá? Então, Deus está nos orientando, né, que vai haver momentos difíceis, né, nas nossas vidas. Então, para que nós possamos estar preparados para esse grande dia, amém? Que não seja um dia de terror das nossas vidas, mas que seja um dia que vocês possam se lembrar e falar assim: a pastora aquele dia pregou e falou que quando acontecesse essas coisas, né, era para nós levantarmos as mãos para os céus, né, e deixar a glória de Deus descer, amém? Sobre as nossas vidas, amém? Porque vai chegar um momento que isso tudo vai acontecer. E nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos estar preparados, amém? Glória a Deus. Então pode passar, Vanessa, amém? Glória a Deus. Até a uma canção que diz assim: levantai as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória, né? E diz: quem é esse o Rei da Glória? É Jesus, o Salvador, que virá, né, para salvar o seu povo, amém? Aleluia. Enquanto para um será um dia mais trágico de suas vidas, para outros será um tão esperado dia em que tomaremos posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra, né? Essa frase aí está lá em Mateus 25:34. Amém? Então vai ser um dia trágico para muitas pessoas, mas para nós
vai ser aquele grande dia, né? Que já foi preparado, que Deus já fez desde a fundação do mundo para aqueles que veem o Senhor. Será o grande momento em que receberemos o precioso presente há tanto tempo guardado. Talvez seja por isso que o Senhor Jesus tenha mencionado, talvez, tantas vezes aquele dia, e até fez uma comparação para simplificar o entendimento, até mesmo de uma criança. Ele disse: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Essa palavra, essa frase está lá em Mateus 24, 37. Amém? Então, que fique bem gravado. Até, uma criança vai poder entender. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Essa introdução é, querida, para que você possa entender um pouco da história bíblica. Nós sabemos, então, quem já ouviu falar da história de Noé, sabe que Noé viveu muitos e muitos anos. Noé já estava com a idade de 500 anos, de 480 para 500 anos, quando o Senhor falou com Noé. Falou: vai lá, Noé, construa uma arca. E naquela época também, da mesma forma que agora, nós pregamos a palavra de Deus e às vezes muitas pessoas não entendem. Naquela época também, quando o Senhor falou com Noé: vai lá, Noé, construa uma arca, que vai haver uma grande inundação, que a terra inteira vai ser tomada, pela face, vai ficar sobre a face das águas, e as pessoas não acreditavam, não entendiam. Noé era casado, e na idade já de 500 anos ele teve os 3 filhos, que é Sem, Cã e Jafé, e tinha sua esposa. E depois de 100 anos que Noé passou, mais ou menos um tempo de 100 anos na construção da arca. Então nós paramos para observar e nós começamos a entender. Então Noé tinha 500 anos. Noé levou um período de mais ou menos de 100 anos para construir a arca. Será que 100 anos é pouco tempo? Não, 100 anos é muito tempo, apesar que naquela época as pessoas, o povo vivia muito, não é igual agora, que nós vivemos bem menos, mas era muito tempo para que uma pessoa pudesse pensar, refletir e entender o que Deus estava dizendo. E era tão simples, bastava ele crer, bastava ele acreditar. E o que ele teria que fazer? Simplesmente ele teria que acreditar e entrar dentro daquela arca. Só que por esse período de 100 anos, mesmo assim as pessoas não conseguiram entender, não acreditaram e perderam a salvação. Naquela época entrou somente Noé, seus 3 filhos, as esposas, que eles, nesse período, eles também adquiriram, e a esposa de Noé e os filhos. Apenas 8 pessoas. E depois disso, ao entrarem, quando Deus ordenou também a Noé que colocasse um casal de cada espécie dentro da arca, e Noé colocou os animais, aí depois disso a porta se fechou, e o próprio Deus se encarregou do que? De selar a porta. Depois daquele momento que Noé entrou, já não era possível mais. Naquela época já houve muito barulho, muita agonia. As pessoas corriam desesperadas de um lado para o outro. As pessoas tentavam achar topos, árvores, casas, lugares mais altos, montanhas, montes, para poder tentar se refugiar. Porque naquela época não chovia, quase não se chovia. Era apenas assim uma neblina, uma pouca umidade que acontecia naquela época. Não se via muita chuva. Então, na época, quando Deus falou com Noé, que Noé começou a pregar para as pessoas e falar: gente, vamos nos preparar, povo, se preparem, porque vai vir uma grande inundação, e a terra vai ser inundada pelas águas e nós precisamos nos preparar. As pessoas não acreditavam, duvidavam da palavra de Noé, não acreditavam que Deus havia falado com Noé. Da mesma forma, hoje nós pregamos, nós falamos, querido, Jesus está voltando, os finais dos tempos estão próximos, se preparem para a volta de Cristo Jesus. E muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas também riem, zombam, às vezes, dos cristãos, e acham que bobeira o que a gente fala. Fala: mas desde a época da minha avó, lá do meu tataravô, já se falava essa história, que Jesus ia voltar. Só que quando Deus, Ele dá um alerta para nós, o Senhor Deus, Ele é tão bondoso, tão misericordioso, no seu infinito amor, que Deus, Ele não vem de um momento para o outro. Porque se Deus tivesse falado assim: eu vou voltar, se prepare, e Deus já tivesse voltado com 1 ano, 2 anos, 3 anos, com certeza a maioria dos seres viventes teriam ficado, e teria sido uma grande catástrofe. Amém?
Então eu acredito que como foi naqueles dias de Noé, né, que Deus deixou esse período de 100 anos, né, Noé trabalhando naquela arca, avisando o povo que ia haver essa grande inundação, também são nos dias de hoje. Há anos e anos que Deus vem nos alertando e vem falando conosco, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas aos sinais de acontecimentos. Né? Para quem nunca ouviu falar, mas há lugares, até mesmo aqui no Brasil, que são construídos túneis subterrâneos, né? Onde eles constroem túneis e eles garantem, né, que esses túneis eles são a prova de qualquer tipo de destruição, qualquer tipo de bombas nucleares, né? Que se você garantir uma vaga dentro de um desse túnel, que você vai poder conseguir sobreviver, seja o que vier a acontecer. E eles vendem isso, e não só vendem como faz seleção das pessoas. E muitas pessoas têm interesse, porque, né, muitas pessoas têm muito dinheiro, porque para você reservar um lugar desse, você tem que ter muito dinheiro, né? Senão você não vai conseguir reservar. Só, querida, a nossa confiança, a nossa grande salvação está em Jesus. Amém? Nós não precisamos pagar nenhum preço pela nossa salvação. Amém? Porque no dia que isso acontecer, no dia que essa ruína começar a acontecer, essa grande catástrofe, destruição começar a acontecer, nós temos que fazer como aquela figura, levar as nossas mãos para cima e esperar a glória do Senhor, a vida do Senhor Jesus. Porque Deus promete que vai voltar um dia para resgatar o seu povo, para levar os inimigos dos escolhidos de Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos estar preparados. Querido, Deus foi tão misericordioso, tão bom, que naquela época, querido, de Noé, não era necessário você pagar valor nenhum, não era necessário dar dinheiro algum para entrar, bastava você crer. Simplesmente, o preço era simplesmente crer, né? Crer que Jesus morreu na cruz por nós, e hoje é da mesma forma, nós precisamos, né, entender que Jesus morreu hoje por nós. Você não precisa pagar nenhum preço, o preço já foi pago quando Jesus derramou a cruz no Calvário por mim e por você. Então naquela época não havia necessidade de pagar, e hoje também Deus não tem cobrado nada de nós, né? Deus, Ele tem dado a vida eterna, a vida em abundância, e a vida eterna é um dom gratuito de Deus para as nossas vidas, para todo aquele que crê. Amém? Então, como foram os dias de Noé, assim também nós podemos perceber que é nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos então, querido, recordarmos, lembrarmos dessa história de Noé, e nós compararmos com a segunda volta de Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos estar verdadeiramente preparados. Amém? E a palavra do Senhor diz que, antes que o juízo de Deus caísse sobre a maldade dos homens, né? Maldade é o que é inclinação para o pecado, para o mal, a rebelião contra Deus, né? Então, né, apenas, né, nós devemos o quê? Se importar com a sua palavra, ouvirmos a palavra de Deus. Então a maldade é a inclinação para o pecado, a inclinação para o mal. Quando o povo de Deus anda em pecado, se rebelia contra a palavra do Senhor, né? Quantas heresias nós temos visto, né, no mundo inteiro, né? Pessoas falando de Deus, usando a religião de Deus, né, mas não corretamente. Quantas coisas erradas que nós temos visto acontecer, né? Prostituição, adultérios, né? Homossexualismo, quanta destruição, quanto pecado, quanta maldade nós temos visto aí fora. Pai contra os filhos, filho contra pai, uma verdadeira catástrofe, uma verdadeira destruição. O mundo está entrando assim, vamos dizer, um verdadeiro caos. É difícil andarmos, né? É difícil já para nós, na nossa geração, conseguirmos viver em meio, né, essa situação aí fora. Quando você sai aí fora, né, porque eu acredito assim que quando nós temos um compromisso, uma aliança com Deus, nós somos separados. O cristão, ele deve buscar por onde ele deve andar, aonde ele vai, aonde ele fica, né? Então não é em todo lugar que nós entramos, porque nós temos, né, o mover do Espírito Santo. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, nós somos guiados por Ele. Nós não somos como o ímpio, né, que é levado como vento de um lado para o outro. Então nós não vamos em certos lugares, mas quando você vai assistir um jornal, você vai ver um noticiário, você vê quantas desgraças, quantas coisas ruins têm acontecido no mundo, né, que o mundo inteiro, né, tem sido uma tristeza, uma derrota, né, mortes, roubos, assaltos, crimes acontecendo. Amém?
Então, querido, nós precisamos entender, né? Então, partiu de Deus a decisão de mandar Noé construir uma arca, né? Então, somente nas mãos do Senhor nós podemos repousar seguro. Somente nas mãos de Deus nós possamos, né, repousar seguro. Somente através do poder de Deus que nós vamos poder alcançar, entender e obter a salvação. Amém? E Deus diz lá em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Então, grande salvação do Senhor que Ele é para todos. Amém? Para todo aquele que crê, para todo aquele que permanecer firme na presença do Senhor. Então, querido, não traia a confiança do Senhor. Não se venda por qualquer moeda, né? Não se venda por qualquer coisa. Não troque os princípios bíblicos, morais cristãos por qualquer coisa. É muito triste nós vermos, né, a nossa sociedade e até mesmo, às vezes, no meio dos cristãos, a gente vê tanta coisa acontecendo. Né? Então, nós não podemos perder os princípios básicos. Nós temos que sempre nos recordar, sempre nos lembrar, né, do tão grande amor que Jesus fez por cada um de nós. Né? E Deus é assim. Deus, Ele faz, né, as coisas. Hoje de manhã mesmo nós estávamos falando sobre isso, que Deus, Ele faz as coisas da forma dele para confundir, né? Faz as coisas mais estranhas para confundir até mesmo os maiores sábios aqui nessa terra. Amém? Nós não entendemos a obra do Senhor. Amém? Às vezes nós queremos de uma forma, o Senhor vem e nos conduz de outra. E nós precisamos, querido, entender, nós precisamos nos deixar sermos guiados pela presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor diz, né, Isaías 24:5, que Cristo é a única esperança. Amém? Diz assim: serão queimados os moradores da terra, e poucos homens estarão. Cristo é a única esperança. Isaías 24:5. Amém? Muitos serão destruídos. Vai ser um dia muito triste. Muitos clamarão, muitos, né, gritarão e procurarão, né, a presença do Senhor, mas nesse momento não acharão mais. Então nós temos que buscar a palavra do Senhor enquanto nós podemos achar, né? Porque vai chegar momentos difíceis da nossa vida que nós vamos procurar a palavra de Deus. Nós não vamos encontrar. Nós precisamos buscar. Ezequiel 8:18 diz, ó: pelo que também eu procederei com furor, meu óleo não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Não há como fugir do Deus Altíssimo. Amém? Então a palavra do Senhor diz, ó, Ezequiel 8:18, ainda que gritem os ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Então, querido, nesse dia você pode gritar, você pode escancarar, rasgar a boca, tanto gritar, o Senhor não ouvirá. O tempo é agora, né? O tempo é agora, tempo de ouvirmos a palavra de Deus, tempo de recebê-la dentro do nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor nos ensina: guarde a palavra do Senhor, né, dentro do teu coração, né, para não pecar contra ti, Senhor, né, guardar a palavra do Senhor, né, para que no tempo da adversidade você possa, né, ter a palavra do Senhor gravada dentro do seu coração. Então nós precisamos buscar, nós precisamos entender. Esse é apenas o que? Uma opção ao homem. Ele disse a Noé: faça uma arca. Foi a ordem do Senhor. Foi a única opção que Deus deu naquele momento. Faça uma arca, né? E aquele que cresce teria, né, a chance, a oportunidade de poder entrar na arca e ter a salvação. Amém? E da mesma forma, hoje o Senhor tem dito: pregue o Evangelho, fale a palavra de Deus, fale a verdade. Amém? Nós precisamos pregar a verdade. Eu sei que muitas vezes, muitas pessoas vêm até a igreja e eles querem ouvir uma palavra de prosperidade, querem ouvir uma ministração sobre cura, porque muitos vêm buscar as bênçãos financeiras, muitos vêm buscar curas, né, físicas para as suas vidas. Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus que tudo pode, Deus é o dono da ouro e da prata. Na palavra de Deus diz que é o bálsamo de Gileade que cura as nossas vidas, que sara a nossa enfermidade, porque Jesus, Ele é o médico dos médicos. Amém? Ele é todo poderoso.
Jesus está aqui nessa noite, Ele tem ouvido a nossa oração, Ele sabe qual é o teu propósito nessa noite, Ele sabe o que você tem orado, o que você tem buscado. Amém? E é muito bom quando nós pregamos falando sobre cura, sobre salvação, sobre prosperidade. Só, querida, é muito melhor quando Deus nos leva a ministrar a palavra de salvação. Amém? Porque é melhor nós morrermos, se for a nossa, se for a vontade de Deus, é melhor então morrermos, do que perdermos a nossa salvação. É melhor você permanecer pobre, na humildade, do que você perder a sua salvação em busca de ouro e prata. Amém? Porque isso aí tudo é consequência de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos a obediência, quando nós temos a fidelidade, todas as outras coisas vêm como consequências para as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, 1 Timóteo diz: Deus queria nos ensinar que também hoje só existe um único meio para salvar. Então Deus diz: porque há um só Deus e um só mediador entre os homens, que é Jesus Cristo. Amém? 1 Timóteo 2:5. Há um só Deus, um só mediador entre nós. Amém? Porque Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, querido, vai ao Pai, se não for por Ele. Amém? Glória a Deus. E nós precisamos entender a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. E eu anotei aqui também o livro de João 12:38, que diz Jesus: quem deu crédito à nossa pregação? Pouquíssimos creem, e mesmo assim, quase sempre não confessam. Por quê? Amém? O livro de João então diz: pouquíssimos creram. Então, quem deu crédito à nossa pregação? O Senhor está dizendo lá: pouquíssimas pessoas creem verdadeiramente. Por que tem acontecido isso nas nossas vidas? Por que às vezes nós ficamos indiferentes à palavra do Senhor? Por que às vezes nós não conseguimos vivenciar verdadeiramente a palavra do Senhor? Amém? Querido, pense, lembre nos seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, seus familiares. Pense neles, pense na salvação deles. Seja exemplo, seja testemunho para as pessoas aí fora. Seja a luz do mundo lá fora e nas trevas. Porque nós precisamos ser a luz do mundo. Nós precisamos ser o sal lá fora. E o sal, para poder salgar, o sal para poder ser usado, ele precisa estar limpo. Porque se você pegar um pacote inteiro de sal, você colocar uma pitadinha assim de areia, aquele sal já não presta mais para nada, ele se torna cinza. Amém? Então nós precisamos ser o sal, a luz do mundo e o sal da terra, para que nós possamos alcançar vidas, para que nós possamos falar, pregar para as pessoas, para que as pessoas deixem de pensar que é loucura, mas que verdadeiramente Jesus nos chama, para ter esse encontro verdadeiro com Ele. Amém? E tem uma história que diz que um certo rapaz, ele era mudo e surdo. E um dia um pregador, um missionário, ao chegar numa igreja, viu que ele era mudo e surdo. E ele, através das línguas de sinais, ele falou sobre Jesus para ele. E naquele momento, quando ele falou, através dos sinais para ele, ele falou: Jesus te ama, Jesus tem um plano de salvação para a sua vida. Esse jovem, ele entendeu imediatamente, ele recebeu a palavra do Senhor, ele creu. E a partir daquele dia, ele ia todos os dias à igreja, constantemente. Ele não faltava mais aos cultos. E aí as pessoas ficavam intrigadas, as pessoas olhavam de um lado para o outro e sempre perguntavam: mas por quê que ele vem tanto aos cultos? Ele não ouve, ele não entende nada do que está sendo pregado. Por que ele vem tanto aos cultos? E olha só o que ele respondeu. Glória a Deus. Amém? Aí perguntaram para ele através dos sinais: por que você vem tanto ao culto se você não entende, você não ouve? E ele falou: é que todos precisam saber de que lado eu estou. Amém? Para que todos possam saber de que lado eu estou. Glória a Deus. E nessa noite eu te pergunto, querido, de que lado você está? Amém? De que lado você está? Qual é a sua opção? Qual a sua opção nessa noite? Você quer andar com o Senhor? Você quer estar nessa árvore
do Senhor? Você quer verdadeiramente ter esse plano de salvação para a sua vida? Ou você quer andar na arca, né, dos homens? Qual a tua atitude como cristão hoje? Qual a tua decisão, né, como cidadão hoje? Então, querido, curva a sua cabeça, né? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e neste momento você fizesse um minuto de reflexão ao Senhor. Fale com o Senhor. Peça para Deus falar com você neste momento. De qual lado você está, querido? De qual lado você está? E eu te digo mais, por que não dar as costas para o mundo e tomar uma decisão agora, neste momento, de ser amigo de Deus? Por que não se tornar amigo de Deus? Amém? Nós precisamos nos tornar amigos do Senhor Jesus. Que motivos que tem te impedido de se tornar esse grande amigo de Deus? Amém? De que lado você está? Precisamos receber, precisamos entender a palavra do Senhor enquanto há tempo para as nossas vidas. Amém? Oh Deus Todo-Poderoso Jesus, a Ti toda a honra, Senhor, a Ti a glória, a Ti todo o louvor, toda a adoração, Deus. Nós te damos, Jesus, nessa noite, Pai. Deus, toma nessa noite.